Louvado seja o Senhor. Já temos orado ao Senhor, mas orar sempre é bom, né, pastor? Vamos mais uma breve palavra de oração, queridos. Senhor, já temos louvado o Teu nome, Te adorado, bendito o Senhor. Já temos testemunhado a comunhão dos santos e já temos participado também como testemunha dos 2 batismos que foram realizados aqui nesta noite. Obrigado, Senhor. Senhor, mas ainda nos é necessário ouvirmos a Tua voz. E sempre o Senhor fala conosco a partir da Tua palavra. Então fala, Senhor. Fala ao nosso coração, nos visite e fica conosco, Pai. Muito obrigado por todas as coisas que tem feito. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, por dever de justiça, eu quero apresentar também uma família que está conosco, a família do Renê, a Nara. Fica de pé, por favor. Está ali a Camila e a Karine. Amém? São em nome da igreja, viu? Eu me sinto aqui da igreja também. São todos bem-vindos, né, pastor? Obrigado, pode sentar, queridos. Irmãos, eu gostaria que você imaginasse agora um mundo ideal, onde houvesse apenas um único legislador, sincero, honesto e bem intencionado. E quando os tribunais desse mundo ideal tivessem alguma dúvida na interpretação da lei, então esse legislador estaria plenamente disponível para dizer de forma isenta qual o espírito da lei que ele mesmo criou. Difícil de imaginar, não? Sobretudo num país como o nosso, onde praticamente não há segurança jurídica, não é mesmo? O passo das Escrituras de hoje apresenta um sério problema de hermenêutica. O problema era que grupos religiosos estavam ardilosamente emprestando à lei de Moisés uma interpretação completamente diferente da intenção do legislador. A interpretação tangia sobre a transgressão da guarda do sábado, chamado Shabat judaico. A guarda do Shabat não era tão simples de ser cumprida, porque envolvia naqueles dias uma complexa e intricada interpretação rabínica da lei de Moisés. Os fariseus queriam forçar Jesus a caminhar num terreno muito instável, sobre a areia movediça, que eles mesmos haviam criado, nela haviam se afundado e forçavam o povo também a se afundar. A questão que estava sobre a mesa era: se Deus proibiu o trabalho no dia do sábado, de que forma saberiam ou poderiam ensinar o que era o trabalho no dia do sábado? Compreendem? Então os rabinos, mestres em Israel, haviam estabelecido uma lista de 39 categorias de trabalhos cuja prática era proibida no dia do sábado. Essas proibições podem ser expressas em verbos como, por exemplo, arar, semear, colher, agrupar, debulhar, selecionar, moer, peneirar, assar, cozinhar, fritar, tosquiar, lavar, caçar, abater, cortar, construir e muitos outros verbos que empregavam de fato uma ação no fazer. Para cada um desses verbos, todavia, havia uma série enorme de desdobramentos e de complexidades que no decurso deste sermão nós vamos tratar, pelo menos en passant. O fato é que queriam acusar Jesus de heresia, fosse por prática de ilícitos religiosos ou por omissão na guarda desses deveres sagrados. E aqui, neste passo das Escrituras, os fariseus buscavam encontrar a ocasião de acusar Jesus pelo fato de os discípulos estarem colhendo espigas num dia de sábado. Na sequência, por causa da cura que ele efetuou daquele homem da mão ressequida. Compreenda, a acusação de guardar o sábado era extremamente perigosa. Não era coisa qualquer, porque significava a quebra do 4º mandamento. Repito, a quebra do 4º mandamento, delito para o qual estava reservada a pena de morte. Vejamos Êxodo capítulo 31, versículo 14. Êxodo capítulo 31, versículo 14.
Palavra do Senhor que diz: portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Percebe a grande dificuldade? A acusação que os fariseus faziam contra os discípulos, de acordo com Lucas, ocorria com base em 2 argumentos acusatórios. Perceba, o primeiro deles: os discípulos estariam praticando uma ilicitude. Era o primeiro argumento acusatório. E o segundo: o ato ilícito estava sendo praticado num dia de sábado. Hoje veremos as 2 formas como então Jesus se levanta, lida com essa questão da interpretação da lei, do Shabá, para defender os seus discípulos, e quais são as verdadeiras aplicações que nós podemos encontrar nesse texto para a nossa vida. Claro que pelo menos algumas nós vamos dissertar nessa noite. Em primeiro lugar, Jesus saiu em defesa dos discípulos apresentando a verdade. O que Jesus fez? Apresentou a verdade. Vejamos, Lucas capítulo 6, de 1 a 4, que já temos lido, vamos ler de novo. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, e como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está usando a verdade. Não havia, na realidade, qualquer ilicitude por 2 razões escriturísticas. A primeira: era lícito sim a todo judeu, quando tivesse fome, passando por uma plantação, entrar, colher espigas, usando as próprias mãos, em qualquer plantação em todo Israel. Vejamos o que está escrito em Deuteronômio capítulo 23, versículos 24 e 25. Deuteronômio capítulo 23, versículos 24 e 25. A palavra do Senhor que diz: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levarás no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás espigas, porém na seara não meterás a foice. Você consegue notar que, se olharmos para o relato do texto sinótico de Marcos, vamos encontrar 2 palavras-chave, assim como aqui também no texto de Lucas. A palavra necessidade e a palavra fome estão intrínsecas no texto. Os discípulos estavam com fome, conferem comigo? Tanto que pegavam e comiam, não pegavam e guardavam, não, pegavam e comiam. Não se tratava da farra de meter a mão no que é dos outros, por pura maldade ou sem necessidade, mas de uma circunstância de extrema urgência, a necessidade de saciar a fome. Então, em sua maravilhosa inteligência, Jesus usou a verdade como argumento. Ele perguntou aos fariseus o que o próprio Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome. Que com os seus companheiros, Davi e seus homens lançaram mão e comeram dos pães da proposição, que a priori estavam à disposição para o consumo apenas dos sacerdotes, conforme registro em 1 Samuel, capítulo de número 21. Para entendermos um pouquinho melhor o argumento de Jesus, queridos, precisamos entender o que eram os chamados pães da proposição. Então ouçam. Quando o Senhor determinou a Moisés que erigisse o tabernáculo, também determinou que fosse manufaturado todo o mobiliário. Êxodo capítulo 25. O que na verdade se tratava de peças culticas e representativas, como por exemplo a Arca da Aliança e o seu propiciatório, a sua tampa. Sobre a tampa, 2 querubins, muito bonitos, que se estendiam as asas para cima, que simbolizava a presença do próprio Yahvé, o Senhor que habita entre os querubins. E mais, havia também o candelabro, o chamado menorá, com suas 7 hastes, a mesa da proposição, feita de madeira de acácia e coberta de ouro. E sobre a mesa da proposição, queridos, havia
pratos, recipientes para incensos e taças. Nos dias de sábado, 12 pães grandes e ainda quentes deveriam ser colocados sobre a mesa da proposição. E você já vai entender por quê. Eram os chamados pães que representavam a presença do Senhor. A presença do Senhor candelabro, e os pães representavam a presença do povo de Israel. Por isso que eram 12 pães, os pães da proposição, cada pão representando uma das 12 tribos de Israel. Então, diante do Senhor estavam os pães, o povo que está sempre diante do Senhor, assim como o pão diante do propiciatório, do candelabro, enfim, assim como o Senhor guarda o seu povo, tudo aquilo era representado nos pães da proposição que estavam diante do Senhor naquela feita. Os pães, ora substituídos, os pães que eram retirados da mesa, eram consumidos ali mesmo, no santo lugar, apenas pelos sacerdotes. O fato para o qual Jesus chamava a atenção é que Davi e seus homens comeram desses pães porque se achavam em, primeiro, necessidade e segundo, com fome, sem problema nenhum. Deixe-me contar uma história para vocês. Eu me recordo de um casal, Celiane também, um casal que pastorei há uns 20 anos, 24 anos atrás. Esse casal veio do interior do Piauí para Brasília. Quando se casaram lá, ainda no Piauí, uma condição muito humilde, e não tendo lugar para morar, então encontraram no interior uma casinha de pau a pique, numa roça que parecia abandonada. Ali entraram e ali habitaram. Passando algum tempo, o proprietário do terreno apareceu, porque sim, o proprietário sempre aparece. E ele apareceu e perguntou: com ordem de quem vocês estão morando nesta casa? E aquele casal humilde respondeu: com ordem da precisão. O que estava acontecendo? Era necessidade. E o Senhor havia estabelecido que, naquele caso, era lícito, sim, a proceder da forma que os discípulos procederam. Tanto no texto de Davi, quanto dos pães da proposição, quanto no texto dos discípulos, colhendo espigas, ambos os fatos haviam ocorrido num dia de sábado. Era a ordem da precisão. Confere. O que nós podemos entender, queridos irmãos? Deus se preocupa com a nossa precisão. Deus se preocupa com a nossa necessidade. Por isso Ele demonstrou na própria lei de Moisés seu cuidado com os necessitados, com os aflitos, com as viúvas, com os órfãos, e Ele sempre deixou um escape, fosse reservando as espigas e cereais e frutas caídas no chão para o rebuscar dos pobres. Lembra do rebuscar? Está muito no livro de Ruth, né? O ato do rebuscar. Buscar significa colher do pé. Só o proprietário teria o direito, em princípio, né? E não fosse o necessitado. Mas aquilo que o proprietário está colhendo e colocando no cesto e está guardando, se cair algo do chão, é proibido ao proprietário o rebuscar. Buscar, rebuscar. O rebuscar era proibido, porque era reservado aos pobres. Aqueles que estavam passando por ali e tinham necessidade. Então o Senhor se preocupa, permitindo a colheita com as mãos pelos viajantes famintos, no caso dos discípulos, ou fosse ainda reservando cidades de refúgio para os perseguidos por causa do crime de sangue. O nosso Deus é o Deus que sempre reserva escapes para o seu povo. Louvado seja o seu nome. Mas o fato importante a ser destacado é que o argumento de defesa de Jesus teve base apenas na verdade. Claro que você já ouviu dizer que contra a verdade não existem argumentos, e não existem mesmo. Agora, será que os fariseus teriam ousadia de condenar o rei ungido por Deus, Davi, por lançar mão e comer do pão sagrado reservado apenas para os sacerdotes no dia de sábado? Ou poderiam condenar os próprios sacerdotes, que também lançavam mão e comiam no dia de sábado, sábado após sábado, durante todo o tempo? Mas é claro que não. Então Jesus os levou a um lugar onde não tinha escapatória, a não ser entender que, de fato, sim, os discípulos estavam cobertos de ilegalidade. Não é verdade? Louvado seja o Senhor.
Mas perceba que a acusação não era meramente contra os discípulos, mas era contra Jesus. O alvo final era o próprio Senhor Jesus. A acusação do aviltamento do dia de sábado representava a quebra da lei moral de Deus, a quebra do quarto mandamento. Se tal acusação era terrível para um judeu comum, imagine para um rabi. Jesus era um rabi, um rabino, meu rabi, meu mestre, reconhecido em Israel, mas Jesus usou a verdade como defesa. Portanto, querido irmão, fale sempre a verdade. A verdade pode muitas vezes ser o remédio mais amargo, mas é sempre o melhor remédio. Por isso que Jesus falou em João 8,32b, a verdade vos libertará. Isso nos ensina uma lição. A verdade deve sempre ser o nosso argumento contra os levantes que sofremos na vida. Muitas vezes somos acossados pelo medo de falar a verdade, somos assediados pela possibilidade de um suposto livramento por meio de mentiras, lei do engano. Só a verdade pode nos libertar, portanto, fale a verdade. Em segundo lugar, Jesus defendeu os discípulos apresentando a correta interpretação da lei. E aqui eu quero um tempinho maior para a gente entrar mais no texto. Lucas capítulo 6, versículo 5. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Em outras palavras, ele estava dizendo: aqui está o legislador, foi eu quem fez a lei. Eu sou o Senhor do sábado pelo motivo muito simples, eu criei a lei. Foi eu quem a fez, foi eu quem a criou. Você se recorda que no início eu falei sobre a possibilidade de um legislador disponível para dúvidas do mundo ideal? Mas é claro que sim. Pois é, diante dos fariseus estava o legislador soberano, o eterno legislador, disponível para lhes ensinar a correta interpretação da lei de Moisés. Mas, antes de falarmos sobre isso, tratemos um pouco da interpretação judaica da época. Ocorre, queridos irmãos, que os judeus eram péssimos intérpretes da lei. O legalismo, especialmente o farisaico, era doentio. Os rabinos haviam desenvolvido um inescrupuloso imbróglio como forma da interpretação da lei de Moisés. Compreendam? Desde o regresso do cativeiro da Babilônia, os judeus se afastaram da idolatria dos deuses pagãos e deram início à chamada religião judaica. Havendo ao longo do tempo o surgimento de partidos religiosos, principalmente os fariseus e os saduceus, depois os herodianos, os zelotes, os essênios. Os fariseus, em seu turno, se tornaram o grupo que demonstrava mais apego à lei de Moisés. Preste atenção. Os judeus acreditavam que a Torá, o livro sagrado, era composto de duas partes, uma escrita e uma oral. Ambas haviam sido entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. A Torá escrita era composta pelos 5 livros escritos por Moisés, que nós conhecemos como Deuteronômio. Já a Torá oral seria um conjunto de preceitos regulamentares e de explicações aplicadas à Torá escrita. De forma que, para entender a Torá escrita, era necessária a Torá oral. Preste atenção, querido, para que não haja confusão na sua cabeça. Isso era o que os judeus acreditavam e acreditam até hoje. Na realidade, o texto bíblico nos ensina que o Senhor entregou apenas a Torá escrita, não a Torá oral. Ok? Então, vamos adiante. Vejamos um exemplo, então, da confusão e desse imbróglio que passa a ser formado. Vejamos um exemplo da Torá escrita e da explicação correspondente na Torá oral. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8. Vejamos como eles interpretavam. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao teu deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Palavra sinal.
Daí surge uma dúvida: como deveria ser esse sinal usado na mão e na testa pelos judeus? Como? Se a Torá escrita não fala, como é que deve ser agora? Então, os rabinos apresentavam a Torá oral para responder. Ouçam, o tal sinal deveria ser composto por 2 pequenas caixas de couro preto, os chamados filactérios. Neles seriam colocados 4 minúsculos pergaminhos com os trechos da Torá escrita, onde Yahvé determinou o uso de tal sinal. Então, se você chegar hoje lá no Muro da Lamentação, você vai ver, ou em qualquer sinagoga, você vai ver os judeus usando esses filactérios. É uma caixinha de couro na testa e uma caixinha de couro no braço. Dentro dessa caixinha, os pequenas porções da palavra do Senhor. Então, veja. A Torá oral era composta de 613 explicações sobre a Torá escrita. Entenda o imbróglio rabínico. Veja o emaranhado que a gente está entrando. Yahvé entregou a Torá oral a Moisés, e Moisés a passou a Josué, que a passou aos anciãos, e isso foi sendo repassado de geração em geração de forma oral. Mas acontece que, a partir do tempo, essas coisas começam a se perder. Então, as gerações agora não têm mais acesso às explicações exordiais, originais. Então, o que eles fazem? É necessário escrever. Daí surge a chamada Mishnah. E o que era a Mishnah? A Mishnah passou a existir para explicar as 613, são as 613 explicações da Torá oral, que a Torá oral trazia sobre a Torá escrita. Mas não para por aí. Com o passar do tempo, a Mishnah não respondia mais todas as questões. Então os rabinos criaram o chamado Talmud de Jerusalém, com compêndios escritos para explicar a Mishnah. Compreende? Deixa eu reprisar a sequência: Torá escrita, Torá oral, Mishnah, Talmud de Jerusalém. E até aqui estamos falando do imbróglio hermenêutico presente nos dias de Jesus. Vocês compreendem onde Jesus estava pisando? Na areia movediça hermenêutica. Vocês percebem? Os fariseus trabalhavam com a explicação da explicação da explicação da lei de Moisés. E não parou por aí. Mais tarde, depois de Cristo, final do século IV, os rabinos criaram o chamado Talmud babilônico, com mais de 6.200 páginas para explicar o Talmud de Jerusalém. Não dava para entender, queridos. Era por isso que o peso sobre os ombros dos irmãos era muito grande. Era por isso que Jesus combateu veementemente a teologia farisaica. Vocês percebem quantos chamados mestres estavam a apresentar aquilo que entendiam como a correta interpretação da lei de Moisés? Por que eu estou relatando isso? Para você entender a complexidade do pensamento judaico, para que você possa entender onde Jesus estava pisando, com quem ele estava lidando. Eram assim os religiosos de sua época, era assim a interpretação de sua época, era assim que via um sábado com tantos detalhes e tudo aquilo que não está escrito na palavra do Senhor. Imaginem mais uma vez o fardo. Mas não para por aí. Para completar ainda mais, havia nos dias de Jesus 2 principais escolas rabínicas de interpretação da lei: a casa de Hillel e a casa de Shammai. Casas que constantemente estavam em oposição. Perguntas eram dirigidas a Jesus por fariseus, por saduceus, por escribas, por doutores. Ocorriam na tentativa de enquadrar o Senhor em uma das 2 escolas, porque se eu enquadrasse na escola de Shammai, então a minha escola, Hillel, sairia ganhando, ou vice-versa. Depois ainda surge uma terceira escola, a escola do Rabino Akiba, que é discípulo de Hillel. Mas para você possa entender um pouquinho, a casa de Hillel era flexível, interpretava a lei de forma flexível. A casa de Shammai era rígida demais. Quanto ao divórcio, por exemplo, Hillel dizia que era lícito ao homem conceder carta de divórcio à sua esposa por qualquer motivo. Qualquer motivo, dizia Hillel. Já Shammai dizia apenas em virtude de adultério o homem poderia conceder carta de divórcio à sua esposa.
Aí depois veio Aquiba, o terceiro, que é pior do que Hilel. Ele vai dizer: se um homem encontrar uma mulher que seja mais bonita do que a sua, então ele pode conceder a sua carta de divórcio. Dá para entender uma coisa dessa? Difícil, não? Conseguem compreender como eram incertos os dias de Jesus, a interpretação rabínica? Deixa eu agora apresentar alguns exemplos de trabalhos que eram proibidos aos sábados, de acordo com a interpretação rabínica, nos dias de Jesus. Exemplos: arrastar um banco, proibido. Brincar com bolas sobre o solo, proibido. Dispor flores num vaso, proibido. Colocar adubo numa planta, proibido. Subir em árvores ou embalar-se numa balança pendurada num galho, proibido. Agrupar laranjas que caíram da árvore, proibido. Fazer um buquê com flores, proibido. Cuspir em direção ao vento, proibido. Se fosse a favor, podia. Assoprar em amendoins para afastar as cascas, proibido. Separar uma fruta estragada das demais, proibido. Descascar frutas ou legumes, também proibido. Selecionar alimento sólido de uma sopa, proibido, pega com tudo. Cortar ou roer unhas, proibido. Tampar uma garrafa onde um mosquito entrou, proibido. Medir ou pesar algo, não preciso dizer, proibido. Dar um presente, também era proibido. Fazer conta de matemática, arrancar prego da parede, desfazer tranças do cabelo, acrescentar azeite numa lamparina, regular o pavio de uma lamparina, colocar tiras num calçado novo, retirar fios deixados por costura, cortar uma lasca de madeira para usar como palito de dentes, encaixar o pé que se soltou de uma cadeira, jogar um objeto pela janela ou porta da residência para que outro pegue do lado de fora, colocar um osso fraturado no lugar, enfaixar uma lesão, proibido. Caminhar mais que 2.000 côvados, ou seja, mais que 888 metros, era proibido. A partir disso era trabalho. Dá para você imaginar o que eu estou falando? Deixe-me contar outra história. Em 2019 eu fiz uma viagem para Israel. Quando eu estava em Jerusalém, eu estava hospedado no chamado Hotel Ramada, muito bonito por sinal. Eu estava no térreo e precisava subir para o meu andar, o último andar, o 13º andar. Entrei desavisadamente no elevador, mas eu não sabia que era, no dia do sábado, o elevador dos judeus. E eu fui parando de andar em andar até chegar ao 13º, porque apertar o botão do elevador é trabalho. Vocês estão compreendendo a dificuldade? Percebe onde Jesus caminhava? Percebe como estavam atônitos os discípulos? Porque se eles fossem acusados de violar o sábado, poderiam morrer. Queridos, não para por aí. O Talmud contém, além da interpretação da Torá, pasmem, interpretações ou respostas dos rabinos a questões inusitadas, como por exemplo: Adão possuía um umbigo? O que vocês acham? Pois é, eles dissertaram sobre isso. Os peixes escaparam do dilúvio ou morreram todos? Ou foram salvos em pares também dentro da arca? Se Deus pôde criar o mundo em 6 dias, então por que não pôde criá-lo em um só dia, ou em 1 hora, ou em um instante? Consegue compreender? Parece, pastor, que nós estamos voltando às discussões, não é? Da Idade Média, quando Tomás de Aquino queria saber quantos anjos conseguiam dançar sob a cabeça de um alfinete. Por isso, como reformados, queridos, é a palavra que vale para nós. É o solo Escritura. Por isso que a regra de interpretação é a Escritura falando pela Escritura. Por isso que nós temos que nos afastar de todos os inovacionismos, de todos os modismos, e nos apegar ao texto da fiel palavra do Senhor, que nunca nos deixará sozinhos. Os fariseus não entendiam que estavam diante
do soberano legislador, daquele que poderia trazer a correta explicação para o trabalho no Shabá e para toda a lei de Moisés. A interpretação rabínica do Shabá, em vez de ser o elemento terapêutico estabelecido pelo Senhor, como ouvimos pelo pastor, estava a impor um fardo insustentável, um fardo insuportável. O sábado havia se tornado num fim em si mesmo, no lugar de um instrumento de bênção na vida do povo de Deus, a fim de conduzi-lo até a presença do Senhor para culto, para deleite na presença do Altíssimo. E aí Jesus apresenta dois argumentos contra a interpretação dos rabinos. Primeiro é o argumento teleológico. A palavra telos, do grego, é fim, finalidade. Ou seja, qual era a finalidade do sábado? Jesus disse, é o homem. A finalidade é o homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Louvado seja o Senhor. E não o homem por causa do sábado. Jesus estava ensinando que Deus estabeleceu o sábado para servir ao bem físico, mental e espiritual, sobretudo do homem, fazendo-o voltar-se para o Deus que o criou. Jamais deveriam tê-lo transformado numa prisão, num cárcere, nem tornado o homem uma vítima de um sistema opressor. Terrível, não? O sábado servia para o povo se lembrar do Criador que, mesmo incansável, porque é Deus, o Senhor não precisa de descanso, Ele descansou. A Bíblia diz que sim. É didática para nós, queridos. É didática para nós. Jesus estava dizendo que os filhos de Deus têm mais importância que qualquer sistema religioso. Por isso que nós nos apegamos tanto à palavra do Senhor. Segundo foi o argumento autoral. Para Jesus, aquele que é o autor da lei é também o Senhor do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O autor tem por autoria, vejam, a palavra autoridade, autoria vem da palavra autor. O autor tem por autoria o direito sobre sua criação e também sobre a sua legislação, ou não? Por isso Jesus se apresenta como Filho do Homem, demonstrando suas duas naturezas, a divina e a humana, sempre assim. Jesus é o Deus, Jesus é Deus e Jesus é homem, sempre assim. A natureza divina e humana, Jesus se identifica como servo sofredor de Yahvé, que assumiu a missão de sofrer em sua humanidade pelos eleitos do Pai. Jesus, como Filho do Homem, é o Senhor de toda a lei, inclusive do sábado. Se havia alguém que poderia trazer a correta interpretação da lei, estava ali diante deles, o soberano legislador. Eu concluo nosso sermão. Eu gostaria de concluir voltando-me para a cura que Jesus operou no sábado seguinte. Eu acho interessante esses detalhes da Bíblia. Há o relato dessa controvérsia da colheita das espigas, e o próximo relato de Lucas é exatamente o relato da cura do homem de mão ressequida. Jesus, de forma impressionante, na minha opinião, ele enfrenta a tudo e a todos. Ele poderia ter curado aquele homem em diversos outros lugares, mas ele vai até a sinagoga, manda o homem vir ao centro, se colocar de pé, e ele faz o que ele deveria fazer. A interpretação rabínica da lei permitia que no sábado houvesse esforços para evitar que um ferimento de uma pessoa piorasse. Lembra que eu falei daqui a pouco, colocar uma fratura no lugar não podia, era trabalho? Pois é. Também permitia salvar uma vida numa emergência. Mas, você concorda comigo? Que a vida daquele homem da mão ressequida não estava em perigo? Estava com a mão ressequida. Tinha dificuldade para o trabalho, para os relacionamentos sociais, para tanta coisa, por causa do preconceito e tal. Mas a vida dele, de fato, não estava em perigo. Mas aí Jesus o chama naquela circunstância. Não houve segredo em suas ações. Ele sabia que estavam armando a armadilha contra si, mas mesmo assim ele vai à frente, ele entra na sinagoga, na presença de todos, chama ao centro aquele homem, e de pé, lhes fita olhos a todos. Eu fico imaginando esses detalhes, reverendo, que a Bíblia nos apresenta. Jesus olhando fitamente nos olhos de cada um dos presentes, conhecendo seus corações, como Lucas bem relata. Para cada um de nós, Jesus olharia se estivéssemos lá. Então eu quero que você se coloque no lugar daquelas pessoas que estavam ali, Jesus fitando os olhos.
e então os levando a uma questão ética. Não adianta, sempre quando nos deparamos com Jesus, vamos nos deparar com questões éticas. A questão é como nós responderemos a essas questões. Como? E Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Percebe que isso não é uma questão abstrata? Jesus então tornou a armadilha contra eles. Muito mais que o bem-estar daquele homem estava em perigo, em jogo. Muito mais. Estava a própria condição dos discípulos de serem acusados de profanar o sábado, e agora com Jesus mais uma vez. Mas Jesus não se esconde. Será que aqueles fariseus poderiam responder à questão de Jesus, sim ou não? Sim, de acordo com a interpretação deles, eles não eram os tão vorazes, e tão ávidos em estabelecer a própria hermenêutica, mas eles permanecem em silêncio. O silêncio da covardia, o silêncio da omissão, o silêncio do amor ao próximo. Então Jesus rompe aquele silêncio e mostra o que se deve fazer, segundo a sua própria interpretação, como soberano legislador. Ele diz, fitando os olhos a todos em redor, ele diz: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo: deve-se fazer o bem, sim. Deve-se amar o próximo no dia do sábado. Sim, Jesus estava dizendo: eu sou o soberano legislador, e ainda que vocês não aceitem, ainda que se encham de furor, ainda que venham a urdir planos contra mim, eu sou o soberano legislador. Louvado seja o Senhor. Então preste atenção, querido. Como reformados, nós não guardamos dias santos. Entendemos que a vida do cristão é o culto, então o culto não acaba quando o culto acaba. A nossa vida é o culto. A igreja e cada membro de seu corpo presta um culto permanente ao Senhor, assim o Senhor estabeleceu. O culto da igreja não cessa daqui a pouco, quando passou a impetrar a bênção, porque nós estamos permanentemente no serviço do Senhor. Todavia, a teologia reformada, como já dissemos essa noite, entende o domingo como sendo o sábado cristão. Sábado cristão, o dia separado para o descanso e também para as atividades de culto, onde a comunidade da fé se reúne em congregação para a adoração do Senhor, e assim também podemos guardar e cumprir o princípio estabelecido no quarto mandamento. Portanto, a igreja do Senhor não quebra o quarto mandamento, nós guardamos o quarto mandamento. Como, pastor? Nós guardamos o quarto mandamento guardando o dia do Senhor, o dia de sua ressurreição, quando a igreja primitiva se reunia para adorar o Senhor. É assim. Então nós guardamos. E por que nós fazemos isso, queridos? Porque nós olhamos para o céu, onde entraremos no nosso descanso eterno, como diz Hebreus, capítulo 4 e 12, como lemos o texto de hoje na nossa liturgia. Entramos no descanso, e no final de todas as contas, Jesus é o nosso descanso. Estar em Jesus é estar no descanso. Só encontramos descanso em Cristo, porque só em Cristo há paz. Só no Senhor. Entenda uma correlação. A circuncisão judaica deu lugar ao batismo cristão. A Páscoa judaica deu lugar à ceia do Senhor. Tanto que Jesus, com seus discípulos, na noite que foi traído, ele celebrou a última Páscoa. Então um cristão não tem que celebrar Páscoa, queridos. O cristão celebra a ceia do Senhor. Então, quando nós olhamos para tudo isso, a gente enche o nosso coração de esperança, porque sabemos que é o Senhor que se faz presente, inclusive na nossa, e de forma especial na nossa teologia. E o domingo? O sábado judaico é para nós o sábado cristão, o domingo, dia onde nós nos reunimos como igreja, essa nomenclatura sábado cristão nós devemos aos nossos pais puritanos, onde nós nos reunimos para cultuar o nosso Senhor. Você já reparou que tem gente, pastor, que deixa tudo para o dia de domingo? Quer dar uma faxina na casa no dia de domingo, né? Eu estou falando de cristão presbiteriano. Eu tenho que fazer uma visita dia de domingo, tudo dia de domingo.
Domingo é o nosso sábado, é o sábado cristão, onde nós devemos separar para estarmos em igreja, em culto, em adoração, na assembleia solene, prestando o nosso culto ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja primitiva se reunia para culto nesse dia, para o sacramento da ceia, para o memorial da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui eu digo 4 aplicações brevíssimas. Cuidado com o legalismo, querido. Cuidado, querido. Vimos o exemplo trágico, não é? Porque se fosse pelo legalismo, nós teríamos que cumprir o sábado no dia de sábado. O sábado cristão, como assim o domingo? Cuidado com o legalismo. Segundo, somente o próprio Senhor pode nos dar a correta interpretação bíblica, falando pela própria Bíblia, onde os textos mais claros explicam os mais complexos. Louvado seja o Senhor. Terceiro, não se esqueça da verdade. Use sempre a verdade, porque a verdade é libertadora. Em último lugar, guarde o domingo, querido, o sábado cristão. Esteja na presença do Senhor de forma especial nesse dia, separando para estar em comunhão, na comunhão dos santos. Lembre-se, Jesus, o soberano legislador, está aqui, te esperando. Vamos orar? Senhor querido, obrigado, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus triuno, por Tua palavra que foi lida e proclamada nessa noite. Eu te peço que Tu possas continuar falando ao nosso coração e ministrando em nossas vidas, dando-nos a conhecer muito mais ainda de Ti, mercê de Tua palavra. Obrigado por essa igreja gentil, pelo reverendo Silvio Biso, pelo conselho, pela junta diaconal, por todas as lideranças. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse trabalho tão bonito que o Senhor mesmo tem feito neste lugar, através da vida dos Teus filhos. Que seja a Tua bênção sobre cada um deles e que a Tua glória, Senhor, seja manifesta nessa igreja a partir do púlpito da pregação da palavra. É assim que nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor.